Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante: a de que existe uma grande escala cósmica de mundos, desde os mais primitivos que se possa imaginar até os mais sublimes. Essa é uma pergunta que a gente se faz há séculos, não é mesmo? Mas e se a resposta não estiver apenas lá fora, nas estrelas, mas também dentro de uma escala de evolução espiritual? Pois é, o material que vamos analisar hoje propõe exatamente isso. Ok, vamos entender isso melhor. O conceito central aqui não é um julgamento do tipo bom ou mal. É tudo relativo. Pensa numa escada. Cada degrau é superior ao que está embaixo e inferior ao que está em cima. Simples assim. Não existe um ponto final, mas sim uma progressão constante. E para a gente conseguir entender essa escala imensa, a gente precisa de um ponto de partida, de um referencial. E esse referencial, bem, somos nós. O planeta Terra, com toda a sua beleza e todos os seus desafios, é o nosso ponto de comparação para olhar tanto para baixo quanto para cima nessa jornada. Então, vamos começar pelo começo, pelo ponto de partida. Como são os mundos que estão nos degraus mais baixos dessa escala, se a gente comparar com o nosso? A vida por lá é bem rudimentar. Os seres até têm uma forma que lembra humana, mas de um jeito primitivo. A existência toda é dominada pelos instintos mais básicos, sem aquilo que a gente chama de delicadeza, de bondade. A única lei que vale é a do mais forte. E o dia a dia é uma luta constante e única por sobrevivência, por comida. Agora, aqui tem um ponto muito interessante. A perspectiva que a fonte nos traz é que esses seres não devem ser vistos como almas que estão sendo punidas ou que foram rebaixadas. Muito pelo contrário. Eles são como crianças no começo de um longo aprendizado. Existe ali um potencial enorme, uma jornada que mal começou. E agora, vamos dar um salto gigantesco. Do ponto de partida, vamos direto para o topo dessa escala. O que a gente encontra lá nos mundos de harmonia, os chamados mundos superiores ou felizes? O contraste é total. Onde antes a gente via um corpo rudimentar, agora a gente vê uma forma humana leve, purificada. A lei da força bruta dá lugar a uma sociedade que se baseia no amor, na fraternidade, no mérito. E aquela luta incessante pela sobrevivência é substituída por uma existência longa e totalmente livre de angústias. E os detalhes são ainda mais incríveis. Olha só, os sentidos são muito mais apurados. A locomoção é tão fácil que é descrita como se fosse um planar pela atmosfera. A morte perde completamente aquele peso, aquele terror e passa a ser vista como uma transformação feliz. E talvez o mais impressionante, a comunicação acontece pela transmissão livre do pensamento. Imagina só! Isso aqui ilustra perfeitamente a estrutura social. O conflito, que é a regra nos mundos inferiores, simplesmente não existe nos superiores. A hierarquia não vem da força, mas da superioridade moral, intelectual, vem do mérito. E a cooperação é total, com os mais evoluídos sempre ajudando quem precisa. Então, o ponto crucial é esse. Nesses mundos, sentimentos como ódio, ciúme, inveja são desconhecidos. A ausência do mal não é uma regra imposta, é só uma consequência natural do estado evoluído de quem vive lá. Bom, diante de um contraste tão grande, a pergunta que fica é: como se vai de um estado para o outro? Qual é o mecanismo que permite essa progressão incrível através dessa escala toda? A jornada é uma escala passo a passo. Começa lá com os seres primitivos que a gente viu. A humanidade aqui na Terra representa um degrau intermediário, um despertar. A partir daqui, o caminho é de aperfeiçoamento contínuo, com a meta final de alcançar o estado de pureza espiritual. E é fundamental entender isso. Não se trata de uma competição para ser melhor que o outro. A verdadeira ambição, a nobre ambição, como diz a fonte, é a de se elevar acima de si mesmo, de se aperfeiçoar por dentro. Essa progressão não é um presente, não cai do céu. Ela precisa ser conquistada. A responsabilidade é de cada um. É através do próprio esforço, do trabalho de se melhorar, que se alcançam os degraus mais altos. Isso nos leva a um princípio de justiça que é universal. A fonte afirma que não há favoritismo. Todos os seres, sem nenhuma exceção, partem do mesmíssimo ponto e recebem as mesmas oportunidades para progredir. Os postos mais altos estão abertos a todos. Certo. A gente explorou os extremos da escala.
Mas, no fim das contas, o que tudo isso significa para nós, aqui e agora? Como é que essa perspectiva cósmica se aplica à nossa existência na Terra? A nossa realidade é definida por contrastes. A fonte sugere que, no nosso estágio atual, é preciso conhecer o mal para dar valor ao bem. É preciso dar noite para admirar a luz. Nossos desafios, nossas dores, eles servem como ferramentas de aprendizado, de valorização. Só que essa necessidade de contraste é temporária. É uma característica do nosso degrau na escada. Lá nos mundos superiores, a felicidade não precisa mais da dor como contraponto. Ela é um estado constante, firme, porque a compreensão do que é o bem já está totalmente integrada. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é bem pessoal. Se o nosso mundo é só um ponto intermediário nessa jornada imensa de progresso, a questão é: o que é preciso para cada um de nós e para todos nós juntos para dar o próximo passo em direção a essa harmonia? A resposta, como sugere a fonte, está no nosso próprio trabalho de aperfeiçoamento.